Mané Moreno foi um cangaceiro de Lampião, que entrou no bando por sua péssima qualidade. Lampião admitia esse tipo de gente para fazer tarefas sujas. Lampião sabia dos seus defeitos, mas nem de longe imaginava que eram tantos. Muitos cangaceiros que o conheceram diziam que Mané Moreno era um péssimo sujeito, do mal, vida torta mesmo, não prestava para nada nesse mundo. Tudo que fazia acabava em perdição e desavença. Era uma máquina de fazer o que não presta. Qualquer ladrão tem um mínimo de decência. Este não tinha nada disso. Vivia bêbado, jogando baralho com os outros vagabundos da marca dele. Roubava até os amigos na hora da partilha do fruto dos roubos. Dava fim a inocentes, pegava mulher na marra, tomava doce de criança, era o cão chupando manga, não valia um cibazol. Certo dia, Mané Moreno segue um caminho com seu pequeno grupo, com destino à cidade de Porto da Folha. Pelo caminho, entrou na casa de uma pobre família de sertanejos e exigiu que se fizesse comida para o bando todo, e não pagou nada aos pobres sertanejos. Um dos cangaceiros do bando, de aproximadamente 8 cangaceiros, tentou abusar de uma mocinha de 14 anos, filha do sertanejo. Vai vendo o que aconteceu. O pai da menina era um homem sisudo, trabalhador, humilde, mas muito valente. Ao ver a sua filha sendo atacada por um cangaceiro, babando de bêbado, sacou de uma arma escondida em seu corpo e sapecou fogo nas costas do cangaceiro que tentava segurar a sua filha. Este caiu no chão com a espinha quebrada e ficou ali urrando, sem poder se levantar, berrando que nem porco no matadouro. O pai da moça rapidamente mandou toda a sua família correrem para o mato. Passou a mão na sua filha e também correu para o mato. Era inverno, o mato estava alto e bem verde. Ninguém acharia ninguém naquela mataria medonha. Não se sabe até hoje o que aconteceu, se o cangaceiro sem nome foi socorrido por Mané Moreno ou não, ou se o dono do pequeno sítio terminou de matá-lo quando retornou à sua casa. A maioria dos historiadores disseram que acreditam na hipótese de que o cangaceiro que recebeu o tiro nas costas foi abandonado por Mané Moreno, se a péssima índole do cangaceiro já era conhecida. Então tem grandes chances do cangaceiro baleado ter sido abandonado. Se isso aconteceu e se o cangaceiro não foi a óbito, momentos depois, quando o sertanejo voltou para casa, certamente deve ter terminado o serviço que começou e deve ter mandado ele para os infernos. De qualquer forma, seria muito difícil esse abusador de mocinhas ter escapado com vida. Lampião não levava Mané Moreno a sério. Na verdade, ele queria que Mané Moreno sumisse do bando e da frente dele. O rei do cangaço se cansou de dar conselhos a Mané Moreno, que o respeitava ou tinha medo dele. Mané Moreno escutava o chefe, abaixava a cabeça, concordava em tudo que o chefe dizia, mas as palavras entravam por um ouvido e saía por outro, dizia Lampião. O cabra tinha todos os defeitos que um homem poderia ter. Só respeitava quem temia. Roubava pobres, fazia mal a mocinhas, não fazia amizade, só inimizade. Era preguiçoso, mentiroso, bêbado e arruaceiro. Era um pé de cana inveterado. Certa vez um cangaceiro com alcunha de touro brabo, meio fraco da cabeça, deu um tiro a queima-roupa em Mané Moreno, por não concordar com a partilha do fruto do roubo. Era mais ou menos assim: 2 para mim, 1 para você, 2 para mim, 1 para você. O Mané Moreno era safado mesmo, roubava até dos outros ladrão.
O tiro passou raspando a orelha. Que sorte danada! Arrancando apenas um pequeno pedacinho da orelha, que quase não se notava. Foi muita sorte. E o cabra sumiu sem ser pego. Dizem que os colegas fizeram vistas grossas e protegeram o cangaceiro, que sumiu do mundo. Antes de chegar ao destino, Porto da Folha, o grupo de bandidos e arruaceiros vão rumo a Jaramataia para descansarem em determinado coito, que na verdade era coito de Lampião e não de Mané Moreno. Isso tinha que ser respeitado no cangaço. O local em que estavam era de propriedade do coiteiro de Lampião, Pedro Miguel, que não estava nada satisfeito com as aparições desse cangaceiro em suas terras, pois isso já tinha acontecido antes. Este sabia das estripulias do cangaceiro e de seus cabras. Mané Moreno continuava a fazer farra, desta vez na casa de farinha, bebendo e dançando, bebendo e chamando coisa ruim. Era medonho de se ver aquilo. Depois todos bêbados jogavam baralho apostado, fazendo a maior algazarra. Ao passar uma vez no coito de Pedro, Mané Moreno certamente pensava que poderia se arranjar ali e comer às custas do coiteiro de Lampião. O seu Pedro não estava gostando nada daquilo, nem um pouco. Seu Pedro vai a um amigo coiteiro e pede para avisar Lampião, contando que Mané Moreno e seus cabras estavam abusando da estadia em suas terras. O rei dos cangaceiros recebe o mensageiro e este lhe entrega um bilhete do seu coiteiro Pedro. Lampião não gostou nada daquilo e envia a resposta, um bilhete dizendo a seu Pedro que a partir daquele momento Mané Moreno não fazia mais parte de seu bando e que se ele quisesse poderia até chamar os macacos para ele, que não se importaria. Pedro ficou sem saber o que fazer. Os cangaceiros estavam acabando com as suas galinhas. Arrancavam 3 pés de mandioca para escolherem poucas unidades para cozinhar. Matou 3 bodes, não conseguiram comer nenhum e jogaram o resto para os cachorros. Pedro, dos 10 bodes que tinha, lhe restou 6 e ainda fazia os filhos pequenos de Pedro de empregados. A situação estava insuportável. E como Mané Moreno e seu grupo continuavam a abusar das suas acomodações, há dias sem parar, Pedro não viu outra solução e decidiu pôr Mané Moreno e seus cabras para correrem. E mandou um bilhete para a polícia, já que Lampião disse que não se importaria se o entregasse à polícia e que o cangaceiro não pertencia mais ao seu bando. Então seu Pedro envia um recado ao comandante Odilon Flor, que já era sabedor das visitas que o cangaceiro arruaceiro fazia ao sítio Jaramataia. Essas notícias de cangaceiros se espalham que nem fogo de pólvora no capim seco. O comandante Odilon Flor resolveu ir lá para meter fogo nos bandidos. Chega Odilon Flor e sua tropa de 20 homens. Mané Moreno e seus cabras tinham saído do sítio de Pedro há 2 horas antes. Vai vendo! E nessa conversa, o senhor Pedro revela ao comandante Odilon Flor que Mané Moreno e seus cabras estão por perto, em Poço da Volta. Devem estar bagunçando a localidade, molestando as mulheres, se é o que mais sabe fazer. A corja de cangaceiros teria tirado a vida de um sujeito que correu de medo e foi alvejado pelas costas. Os cangaceiros estavam sempre bêbados, sempre rindo e babando. Entravam nas casas e nos comércios com cavalo e tudo, só para amedrontar as pessoas. Metade da cidade fugiu para o mar. Seu Pedro já sabia que naquela noite teria uma festa, um forró, na sede do sítio Palestina. Lá estaria com certeza Mané Moreno e seus cabras, dançando, bebendo cachaça e farriando. Mané Moreno se divertia bastante com a sua companheira, uma moça nova, uma cangaceira vagabunda,
uma tal de Áurea. Mané Moreno bebia cachaça no bico da garrafa e chamava o nome do coisa ruim. Um relato dessa época dizia que um cangaceiro abandonou o bando antes do tiroteio, saiu de fininho, porque não concordava com as atitudes de Mané Moreno. Dizia que tudo tem limites e que entrou no cangaço para vingar o fim de seu pai pelas mãos da polícia e não para fazer injustiças com inocentes. Então o comandante Odilon Flor de longe escuta o toque da sanfona, o bater da zabumba e o repicar do triângulo e alerta seus homens que vão chegando bem devagarinho. Odilon Flor estava com 20 homens armados até os dentes. Em pouco tempo, o comandante distribui seus homens e cerca o local. A volante tem tempo de escolher posição e alvos. Cada soldado mira em um cabra e então começa a chuva de balas. Mas foi bala, pense em bala. Era mesa revirando, copos e garrafas quebrando e as balas traçando para todo lado. O tiroteio foi intenso, de surpresa. Os cangaceiros não responderam ao ataque, pois foram quase todos baleados. Era muito tiro, 20 soldados atirando de uma só vez. Os gritos e palavrões substituíram o som do forró. O sanfoneiro largou a pesada sanfona e tenta escapar, pulando em uma janela, e cai em cima de um soldado. Quando os dois, o sanfoneiro e o soldado, se recuperaram do susto, rapidamente o sanfoneiro se embreou no mato e nunca mais foi visto. O chefe cangaceiro Mané Moreno tomou várias balas e sua companheira também caiu cheia de tiros. Eles foram os primeiros a tomarem tiros no salão, no baile do capeta. Se Mané Moreno bebia pinga e babando chamava o nome da besta fera. Foi atendido e levado para o inferno. Todos os cangaceiros presentes, uma meia dúzia deles, foram dançar no baile do capeta, menos o cangaceiro Gorgulho, que escapou com uma bala no braço. Este se arrastou no chão, saindo por uma porta lateral, se escondeu no galinheiro, ficou quietinho e depois ganhou o mato, conseguindo chegar à casa de amigos, um senhor chamado Lisboa, da família Félix, ficando nessa casa até a sua total recuperação. Depois deixa o cangaço e se manda no meio do mundo, rumo a São Paulo. Gorgulho escapou do cangaço como poucos e nunca mais foi visto. Sumiu! Nada se sabe do cangaceiro depois desse episódio. A volante do comandante Odilon Flor teve êxito total. Nessa chacina de desordeiros e bandoleiros, mandaram para o buraco 6 cangaceiros. O comandante e seus homens adentraram na casa e se depararam com a casa toda destruída, as balas de fuzil, 6 cabras defuntos no chão. Mané Moreno tombou com vários tiros, e uma bala bem no meio do zóio e outra no meio da boca. Sua companheira Áurea tombou com balas na perna e no meio da cara. Mais 4 cangaceiros pegaram o bonde do Caveirão. O cangaceiro Cravo Roxo e mais 3 cangaceiros por nome desconhecidos foram também para o Beleléu. E assim termina a trajetória do mal, da história do famigerado ex-cangaceiro de Lampião, o pior deles, o Mané Moreno, que colegas e o próprio Lampião queria vê-lo pelas costas. Lampião, ao saber da notícia do fim de seu ex-cangaceiro, disse a um cabra de confiança: "Rapaz, me livrei de uma encrenca daquela. Mané Moreno não era gente não, homem. Para começar, o homem se ajunta com a beba, que dava até pros cachorros de rua. Ouvia os meus conselhos, mas só ouvia, e fazia tudo que não presta de novo. Não era insubordinado na minha frente,
mas quando virava as costas, não me obedecia de jeito nenhum. Se ele continuasse me prejudicando e meu bando, eu ia mandar acabar com ele. Mas o macaco Odinô me fez esse favor. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, fiquem na paz. Juízo, hein, cabroeira? Por quê? Porque eu fui. Hoje eu tô meio rouco. Mas vem cá, vocês viram como é que esse caba é sem vergonha? Só fazia o que não presta, não sabia nem ser cangaceiro e ainda ficava chamando Lapeta. Ah, meu Deus, aí pronto, foi atingido. Foi pro inferno, no baile do Lapeta.